É isso aí, então, galera. Vamos lá. Dando sequência, então, na aula, né? Na outra aula, deixa eu só pôr aqui para pegar a tela inteira, fica melhor. Na outra aula, então, a gente começou a comentar sobre tipos variados de atributos, né? Eu comentei sobre chave primária, falei para vocês que é um campo único que serve para representar um registro na tabela como sendo único. Então, mesmo que ele, por exemplo, aqui na tabela aluno tivesse duas pessoas com nome igual e telefone igual, o RA como sendo chave primária ia ser um dos campos, né, um dos atributos de aluno que ia garantir que ele fosse único. Um exemplo também seria RG, CPF, né, esses tipos de dados eles garantem que uma pessoa seja única. No caso de pessoa, a gente tem esses recursos. Só que no caso, por exemplo, de um produto, né, se a gente for parar para pensar, não teria isso. Ou de qualquer outra coisa, um estado, qualquer outro registro aí. Aí a gente cria um campo para ser chave primária, tá? Normalmente é um código, que é um campo de é sempre um valor inteiro, autoincremento, que nunca se repete e não pode ser nulo. Então, normalmente, uma chave primária ela é única e não pode ser nula. Bom, mas isso foi explicado na aula anterior. Aí eu falei para vocês sobre atributo multivalorado. E falei a respeito do telefone, né? O que é um atributo multivalorado, então? Ele pode ocorrer várias vezes dentro de uma mesma entidade. Então, por exemplo, aluno. Tem RA, nome e telefone. Perceba que o telefone está circulado 2 vezes. O telefone estando circulado 2 vezes quer dizer que ele é um atributo multivalorado. Ou seja, o aluno ele pode ter mais de um telefone cadastrado para ele. Tá? Então, quando eu quiser representar esse tipo de atributo, eu vou circular 2 vezes o meu... No caso, o meu campo, né? O meu atributo, como está aqui. Então, como ficaria um exemplo aqui, né? Ó, eu teria João e Maria, e aí eu teria o João somente com o número de telefone e a Maria com 2. Aquela representação, essa daqui que vocês estão vendo, iria gerar um banco de dados mais ou menos assim. Depois a gente vai estudar um pouco melhor isso. Aí falei sobre atributo composto ainda na aula passada, né? Que são atributos formados por outros atributos. E aí eu falei para vocês sobre endereços, medidas de sala e assim por diante, né? Como exemplo aqui, o endereço, aluno ele tem o RA, poderia ter nome, poderia ter telefone, como sendo multivalorado, e aqui ele tem o endereço, com rua, número e bairro. Perceba que esse endereço ele é um atributo, porque ele é redondinho, né? E ele está se desmembrando em 3 outros. Então tem um atributo com 3 atributos ligados a ele. Isso quer dizer que esse endereço ele é um atributo composto, e ele vai ser composto por 3 campos, rua, número e bairro. Então quando eu tiver esse tipo de situação, eu uso essa representação aqui. E aí esse atributo aqui, endereço, ele é chamado de endereço de atributo composto. Certo? Até aqui, tranquilo, né? Alguém tem dúvida? Não? Tá sossegado? Então, beleza. Voltando aqui, então. Deixa eu pôr de novo aqui para visualizar em tela inteira. Espera aí. Então... Professor, um atributo composto também pode ser o seguinte, pelo que eu estou percebendo. Várias cidades para formar um estado. Ou vários estados para formar um país. Também poderia ser assim, não pode? Nesse caso, não. Porque você tem que pensar assim, ó. Como é que eu vou te explicar de uma forma que fique claro? O raciocínio de composto tá certo, porque são vários itens para compor um. Eu entendi o que você quis, a semelhança que quis fazer. Só que a cidade por si só, ela tem várias... Ela existe por si só, ela não é compartilhada, entendeu?
Quer ver, ó? Por que que o endereço ele é composto por rua, número e bairro? Porque tenta descrever um endereço sem rua, número nem bairro. Fica complicado. Não dá, entendeu? Então, se eu pôr somente endereço como atributo, ficaria vago, entendeu a situação? Por isso que eu desmembrei ele em rua, número, bairro, se fosse necessário CEP. Agora, a cidade e o país não tem como, porque eu consigo descrever uma cidade, entendeu? Normalmente. E eu sei que um conjunto de cidades faz parte de um país, mas aí é mais fácil eu criar uma tabela cidade e relacionar com uma tabela país, entendeu a situação? E se for para, por exemplo, descrever uma pessoa, cor dos olhos, a altura dela, aí, por exemplo, o nome da pessoa relacionado à descrição dela, cor, etnia, Ó, essas coisas. cor, Será que daí? olho, esse tipo de coisa, você poderia falar que é tudo atributo comum. O que numa pessoa você poderia colocar como atributo composto poderia ser, por exemplo, o nome. Você colocaria aqui, ó, nome, e aqui primeiro nome, sobrenome, entendeu? Nome, prenome e sobrenome. E não necessariamente você é obrigatório a usar, mas é quando você quiser dizer que o atributo ele pode se dividir em outros. Uhum. Você entendeu a jogada? Não quer dizer que é errado eu fazer um banco de dados e não fazer dessa forma. Colocar aqui, ó, endereço e fazer um campo para a pessoa ir lá e digitar o endereço, descrever o endereço. Mas pode ser que numa modelagem que seja ideal do banco de dados eu tenha que dividir, entendeu? São as possibilidades que existem que eu estou mostrando para vocês. No caso do país e das cidades, não é possível fazer isso porque a cidade ela não se particiona, entendeu? Ela é um elemento único. Eu descrevo uma cidade com o nome dela e acabou. Agora, no caso do endereço, somente um nome do endereço não descreveria o endereço. Eu teria que ter outras informações. Não sei se você entendeu. Não, eu entendi sim. Pode ficar tranquilo. Não, é algo que são informações que fazem formar uma, assim. Eu tô entendendo, entendi como você explicou. Uhum. É isso, é uma informação composta. Eu preciso de mais de um dado para fazer com que essa informação exista. Diferente do RA, por exemplo, que seria um número só. O endereço não, teria um número de um nome da rua, um número da rua e o bairro da rua. Uma cidade não se encaixa, por exemplo, que nem o senhor explicou. Eu consigo identificar aquela cidade só de falar o nome já. Exatamente. Não preciso de mais informações para gerar. Aliás, não preciso de mais dados para gerar uma informação. Exatamente. Tô começando a entender sim. Pode ficar tranquilo. Aí aqui, ó, quando fala medidas de uma sala, por que medidas de uma sala? Ué, mas medida do quê? Altura? Aí aqui poderia ser, ó, medidas da sala, né? Metragem de uma sala, por exemplo, supondo que fosse outra tabela. Ah, mas metragem da sala é muito vago. É o que? A altura? É largura? É diâmetro? O que que é? Aí você poderia montar um atributo composto para descrever isso. Porque medidas da sala fica vago, entendeu? Entendi. É isso aí. Ô professor, Sim. e o atributo, tipo, se fosse o meu número de celular, ele também não seria único? Ó, aí vai do... Como é que eu te digo? Aí vai da sua análise para montar o banco de dados. Porque imagina o seguinte. Você pode tratar o seu número de celular como sendo único, como você está falando. Ou você pode tratar ele como sendo composto. Porque ele é DDD e número. Entendeu a jogada? Vai depender de como vai ser feita a modelagem do seu banco, da necessidade do cliente, na verdade, né? Não sei se era bem isso que você queria perguntar. Ele pode ser considerado também como se fosse um RA? Ou não? Ó, então, é porque se você mudar eu já ouvi falar que mudando o CEP, ô Jesus,
que mudando o DDD pode ter números repetidos. Então não sei se ele poderia ser considerado uma chave primária no caso, né? Você queria saber, como sendo um identificador. Cara, se você tiver a garantia que essa informação ela é única, pode. Caso contrário, não. Então, por exemplo, se você falar, não, meu número de celular ele é o único que existe, que vai existir dentro desse banco de dados. Então ele pode ser a sua chave primária. Você entendeu a jogada? Entendi, sim. Mas eu acho que é bem difícil, né? Um número ser chave primária, um número de celular. Então, eu também acho. Porque, se não me engano, quando você muda o DDD dele, pode ter número repetido. Normalmente, até para questões de aluno, por exemplo, tabela aluno, se cria uma chave, entendeu? Porque para quem vai montar o banco é mais fácil você saber a chave que você criou do que você pegar uma informação que vai vir de algum lugar. Sacou a ideia? Então, por mais que isso daqui seja uma chave primária candidata, né, que a gente chama chave primária candidata, se eu quiser, na hora que eu for montar o banco no computador, sentar para programar o banco, ao invés de... Posso manter o RA e posso falar, não vou considerar ele uma chave primária, eu vou criar uma chave. Eu posso também. Na verdade é muito usado. Eu venho aqui e falo, o aluno vai ter o RA, mas a minha chave primária é um código que eu vou criar. Então eu posso também usar esse artifício. Então fica meio... O que você tem que ter em mente para ser chave primária? Tem que ser um valor único, não nulo e que não vá se repetir durante o uso do banco de dados. Então, no caso, se aqui fosse número de celular e eu tivesse a certeza que dentro deste banco de dados, onde vai ter os alunos cadastrados, os números de celular não fossem repetir em hipótese nenhuma, eles poderiam ser a chave primária. Você entendeu? É uma regrinha que tem que seguir. Respondi a dúvida ou não? Respondeu. Não. Então, beleza. Bacana. Professor, nesse caso, que nem você estava falando, um RA também pode fazer desse jeito. Eu acho que não tem necessidade, mas pode fazer assim. RA XXX. Eu crio tipo um ID para ele, defino o ID como chave primária. Nunca vai se repetir automaticamente, né? Eu coloco lá auto-incremento e ele vai gerando, assim que eu for colocar outros dados, outros RA, por exemplo. Exato. Aí 01, 02, 03. E, bom, pode, acho que não teria problema, né? Não teria. Só que daí eu acho que não há necessidade, porque o RA já sabemos que é um valor único. Sim. No caso, sim. Já define ele direto, que nem RG, CPF, né? Não precisa definir o ID, no caso. Sim. É que eu quis só dar um exemplo. Que se você lá na hora julgar melhor criar um ID, ao invés de considerar, por exemplo, o CPF, depende de você que está montando o banco. Para mim é melhor usar o ID, colocar ele auto-incremento lá e já era. Eu vou armazenar, por exemplo, o CPF, RA, mas o meu dado que vai ser chave primária é o ID que eu criei. Você pode. Ou você pode fazer o inverso. Falar, eu vou usar o RA de chave primária e não cria nenhum ID. Você também pode. Entendeu? Depende de quem está analisando o banco de dados decidir se vai ou não fazer isso. Em um sistema que tenha, sei lá, muitos clientes, tipo uma multinacional, o que seria viável, professor? Fazer assim, em questão de processamento, questão de armazenamento desses dados, porque o RA, ele ocupa mais caracteres, né? Então ele ocupa mais espaço na memória. Perfeito. Ou fazer um ID, mas também eu acho que daí ocuparia do mesmo jeito, né? Porque ele teria que fazer o ID e depois... Eu não sei qual seria. Aí, consumiria menos processos. Pode falar. Para rendimento do banco, eu acho que ficaria melhor, na minha opinião, criar o ID. Até para gerenciamento desse banco depois, entendeu? Mas daí não vai buscar primeiro pelo ID e depois ele vai ter que fazer uma... Não, ele busca pelo ID, já faz, né? Tá na tabela lá. Isso. Já faz. Então, para mim, criaria o ID.
é mais... você tem mais controle sobre um código que você cria do que um código que, por exemplo, numa caso de uma multinacional, poderia considerar o CPF, né? Falar, vou cadastrar cliente para usar o CPF como sendo chave primária. Mas é um código que sai do seu controle. Vamos supor que por algum motivo, sei lá, qualquer motivo a pessoa tenha que tirar outro número de CPF ou alterar esse número de CPF. Você praticamente inutilizou aquele cadastro, sem você saber. Se é um código que você cria, por mais que a pessoa altere os outros dados dela, endereço ou o que for, aquele código vai continuar permanecendo lá. Você não invalidou o seu cadastro. Não sei se você compreendeu o que eu quis dizer. Sim, eu entendi. Professor, fazer mais uma pergunta. E cada vez que eu criar um ID, aliás, se eu vou trabalhar desse jeito, que nós estávamos conversando antes, supondo que é uma multinacional, estou pensando no processamento e tudo mais, cada vez que eu for criar eu vou ter uma tabela separada só para os RA, então, por causa do ID. Não necessariamente. Vai depender do que você julga melhor. Tomando como exemplo... Porque se eu criar um ID, eu não sei como ainda criar um ID sem ter uma tabela. Entendeu? ID, aí o atributo. Né? Tá, ok. Você vai ter sempre o ID vinculado a uma tabela. Independente se você tiver o RA ou não, você só vai decidir que o campo não vai ser a chave primária, entendeu? Você pode manter tudo junto numa tabela só. É como se eu chegasse aqui, ó, por exemplo, nessa daqui que está aqui, e falasse, ó, o RA não é chave primária, mas eu quero manter ele. Eu vou criar um ID aqui. Beleza. Você mantém a chave primária sempre junto na tabela. Eu não precisaria desmembrar isso daqui em uma nova tabela. Eu não entendi se foi... É isso mesmo que você perguntou? Em uma tabela só consigo colocar vários ID, por exemplo. Tipo, eu preciso que o meu nome, tô dando um exemplo, tenha um ID. Sim. Um nome. Sim. Na mesma tabela eu quero ter o meu RG. E esse RG eu preciso que tenha um ID também. E eu vou definir esse ID como chave primária. Não. Chave primária é única. Ela não pode ter mais de uma e nem se repetir para um registro. Na tabela. Para um registro. Então imagina nessa situação que não pode. Pode. Se você julgar ele como sendo chave, pode. Só que aí você não precisa de um ID antes. Ele já vai ser o RG e a chave. Entendeu? Aí se você falar, não, o RG eu não vou considerar como sendo chave. Aí você cria um código, um valor, né, um campo que vai ser a chave. Só que você continua mantendo o seu RG dentro da tabela. Porém, ele só não é chave. Só resumindo para o pessoal, que talvez algum aí não tô acelerando demais. Na mesma tabela eu posso então ter vários ID de diferentes atributos, diferentes campos. Nome, RG, essas coisas. Se eu quiser. Dá para trabalhar normalmente ou não. Presta atenção. Numa tabela você teria vários registros, tá? Sim. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, deixa eu vir aqui no Python, no Python mesmo. Eu acho que vai... Não. Vou pegar aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui um novo aqui que já tem. A tabelinha fica mais fácil. Um exemplo bem porcaria, bem fictício mesmo para... presta atenção. Imagina que aqui, ó, eu tenho a minha tabela. Então eu tenho lá. Deixa eu pensar aqui num exemplo bem tranquilo aqui. Por exemplo, eu tenho nome, tenho RG, CPF, né? Algum cadastro assim dentro da tabela. Deixa eu ver se eu vou aumentar aqui o tamanho da letra para melhorar para vocês verem. Então, por exemplo, eu teria isso, né? Uma possível tabela. Aí eu já falei para vocês que o nome, então, vou ter lá João, RG qualquer coisa, CPF qualquer coisa. Aí eu venho aqui Maria, certo? Aí eu vou ter lá qualquer coisa lá, qualquer coisa lá. Aí eu vou lá e vou criar o Pedro. Então vamos supor que isso aqui sejam informações que você vai armazenar numa tabela que tenha esses campos aqui, né? Então veja só,
Aí eu chego lá, essa tabela aqui ainda não tem chave primária. Aí eu chego lá, por algum motivo, eu julgo que é a minha chave primária vai ser o RG. Então vou lá e vou marcar isso daqui com amarelinho. Minha chave primária. Certo? Bom, se eu garantir que esse campo RG ele não vai se repetir, eu não vou ter outro, por exemplo, Júnior, que tenha o mesmo RG, ele pode ser chave primária. Certo? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Se existir essa dúvida, se esse valor pudesse repetir, ele não pode ser. Então, respondendo a pergunta, para um aluno, no caso, o RG dificilmente vai se repetir de uma pessoa. Então, ele poderia ser uma chave primária, tá? Ou o CPF, sem problema. Aí, o que eu quis dizer é o seguinte, que se você não quiser usar o RG de chave, você poderia criar um ID, certo? Então você ia lá e criaria um código, um ID, um campo que possa ser chave. Aí esse campo ele seria um código que eu mesmo crio, tá? Normalmente é uma numeração de valores inteiros e que eu garanto por alguma maneira que ele não vai se repetir. Então mesmo que isso daqui, ó, que está aqui em amarelo, ocorra, se o meu código for chave primária, eu ainda continuo conhecendo dentro do meu banco meu João como sendo único e meu Júnior como sendo único. Se eu não tiver o código criado e isso daqui acontecer, na hora de pesquisar, a gente sempre pesquisa pela chave primária. Aí eu não vou saber se eu estou atrás do João ou do Júnior, porque eles são iguais. Então, resumindo, o que eu preciso? Eu preciso de sempre garantir um campo para ser chave primária, que ele tenha essa característica, ele nunca vai se repetir nem ser nulo. Aí vem um detalhe, para cada registro meu na tabela, eu posso possuir somente uma chave primária, ponto. Então se for o RG, é o RG, código não é. Posso ter o código, professor? Pode, mas ele não vai ser chave primária. Ah, professor, é o código, então o RG eu posso continuar tendo ele, mas ele não é mais chave primária. Entendeu? Ok, você esclareceu uma dúvida minha, beleza. Agora uma outra dúvida é, eu posso ter mais do que um ID, no caso. Eu falo assim, o outro campo com um ID relacionado a um nome, sem chave primária. Por exemplo, possui vários D em uma tabela, imaginário. Se for necessário usar, pode. Você pode ter, se for necessário usar. Aí você teria aqui no caso, por exemplo, sei lá, COD 2. Aí você tem lá, né? Algo desse tipo, Por exemplo, né? Uma situação onde tivesse assim, por exemplo. Você pode, desde que ele não seja chave primária, pode. A chave primária é única. É um campo só na tabela. Sim, entendi. Tem um caso especial só que a gente vai ver, que é quando tem relação N para N entre tabelas, que a gente usa uma chave primária composta. Mas é só naquele caso lá, e aí eu vou explicar por quê quando chegar a hora. Que a chave primária composta ela pode ter mais de uma informação compondo a chave primária. Mas aí quando chegar a hora eu explico por que é daquele jeito e aí vocês vão entender por causa da situação. Mas ficou claro aqui? Você pode ter a quantidade de campos que você quiser aqui, mas somente um vai ser chave primária. É isso. Entendi. Beleza? Bom, então voltando lá. Mais alguma dúvida, galera? Mais alguém? É mais uma pergunta fora disso. Pode Qual falar. o aplicativo que vai usar para fazer o banco de dados? Você fala quando for montar os SQL, Isso. a faculdade ela adota o Postgre para montar. E o MySQL? Na verdade, quando você aprende SQL, o mesmo que serve para o Postgre serve para o MySQL. Só vai mudar a interface, entendeu? Então, os códigos que a gente usar para montar
o PostGrid, por exemplo, criar uma tabela lá no PostGrid, se eu rodar igualzinho no MySQL, funciona também. Então, é porque é universal, né? Então a gente usa o PostGrid na faculdade porque ele é gratuito e ele é leve. É um programa leve. Mas nada impede da gente fazer a aula e se falar, professor, vou usar o MySQL. Como é igual a maioria dos códigos, então você só vai ter diferença de código lá em banco avançado. Mas aí quando chegar lá, aí fica tranquilo para descobrir qual que é a diferença. É coisa muito mínima. Eu acho que tem um também que é bem diferente, né? O SQL Server, né? Não é? Tem o SQL Server. Quando eu aprendi banco de dados na minha faculdade, era SQL Server, é da Microsoft. Mas os códigos, código é igualzinho. Só muda a interface mesmo. E uma ou outra coisinha, mas é coisa assim que não... como é que eu vou falar? O núcleo que a gente precisa não muda. É universal. A não ser que a gente tenha um banco Oracle. Aí talvez muda uma ou outra coisa lá, porque aí é uma característica do banco, né? Porque o banco foi feito para ser daquele jeito. Mas, mas assim, no geral, o que você vai aprender aqui de banco de dados? Você vai usar PostGrid, MySQL, SQL Server, SQLite, vai funcionar tudo. E se bestar no Oracle também, a grande maioria das coisas vai funcionar, é só algumas regras que mudam. E estão pedindo aí quando... Aí o pessoal está perguntando, professor, quando que vai começar a mexer com software? Eu acho que não é semestre só ainda. semestre que vem. Semestre que vem, né? Agora nisso é só teórico, não é? Só teórico, vocês têm que aprender a modelar o banco, normalizar o banco... entender a teoria por trás para depois montar as tabelas. Se der tempo, a gente começa a ver alguma coisa, mas não é garantido. Essa parte teórica do banco vocês têm que estar bem fixo. Tipo, eu sei o que é chave primária, eu sei como funciona o relacionamento entre uma tabela e outra. Eu sei como é que eu faço para emprestar chave de uma tabela para outra. Eu entendo quando eu tenho um relacionamento de 1 para N, de N para N, relacionamento ternário, enário, e aí tem um monte de coisa que a gente vai ver aí. Modelagem. Depois de você entender toda a teoria por trás, aí a gente vai ter alguns passos para seguir para gerar o banco que a gente vai programar. É o que eu disse, se der tempo... ainda esse semestre a gente começa a ver alguma coisa sobre banco na prática. Se não, aí é semestre que vem a gente já entra com banco na prática. Normalmente não dá tempo. Normalmente. Eu dou aula de banco na FEF já... Acho que... faz 5 anos que eu estou na FEF. Faz 4 que eu dou aula de banco. A matéria minha há 4 anos. Teve um caso só que eu consegui começar SQL com a galera. 1 ano só. É porque assim, vocês vão ver que essa parte teórica, ela não é tão difícil. Mas ela requer muita atenção porque é muito detalhe. Vocês já perceberam isso, né? E é muita dúvida. Por exemplo, a dúvida do Leandro foi bem colocada. Professor, mas eu posso ter mais de um código? Pode. Mas os dois podem ser chave? Como é que pode funcionar? São dúvidas que realmente vai aparecer. E é um negócio que tem que estar bem fixo na cabeça, né, do aluno e de quem vai trabalhar com banco, o que é cada uma dessas coisas, porque se na hora que a gente for fazer o banco na prática, né, o banco lá, sentar no computador e programar o banco, a gente errar algum passo desse, obviamente que dá para desfazer e refazer. Mas dá um trabalho danado. Então é melhor já chegar lá entendendo e sabendo como o banco vai ser, para montar um banco já do jeito que tem que ser, do que ficar batendo cabeça lá, entendeu? Que aí vai dar mais trabalho do que aprender certinho aqui. Uma situação pior ainda se você monta um banco errado e alguém começa, ou você mesmo cria um programa sobre esse banco montado errado. Aí você vai ter 2 trabalhos, de desfazer o programa
porque o programa ele segue as regras que o banco foi projetado, né, que um banco de dados foi projetado, e montar o banco certo de novo. Então a ideia desse primeiro semestre é fazer com que vocês entendam todo o funcionamento teórico de um banco. Como é que eu faço para mim chegar e saber que essa tabela é assim, por que ela é assim, por que ela se relaciona com aquela, como é que vai ser feito esse relacionamento. Então essa é a ideia aqui do banco, tá? Eu sei que é muito teórico, né? Acaba ficando chato porque é bastante teórico, e sabendo que existe a prática, né? Dá vontade de ver logo a prática. Fora a curiosidade, né? Que você olha e fala, tá, mas e aí? Como é que é os códigos? De que jeito é que eu vou fazer isso? Como isso vai ficar? Mas infelizmente é assim, galera, não tem jeito. Bom, voltando aqui. Se não ficou dúvidas, então, atributo composto. Aí aqui, ó, atributo derivado. Esse cara aqui é interessante, galera. Lembrando que sempre que eu falo de atributo, eu estou falando de campos, tá? Campos que pode existir na minha entidade, né? Aqui no exemplo, ó, tá falando, ó, são atributos derivados de outros atributos originado de um cálculo. Ah, beleza? Então, exemplo. O primeiro é calculado a partir da data de nascimento e o segundo obtido através da contagem de funcionários. Por esta razão, este atributo não precisa ser armazenado. Então, veja só, eu tenho um código para o funcionário, uma data de nascimento. Aí aqui eu falei, ó, a idade do funcionário. Perceba que é um atributo que ele está tracejado em volta, tá? Só que eu falo aqui que quando é assim derivado, ele não precisa ser armazenado. Quando está tracejado em volta é porque é um atributo derivado. Por que que ele não precisa ser armazenado? Porque se eu pegar a data de nascimento da pessoa, eu consigo calcular com a data de hoje e descobrir qual que é a idade dele. Então, entenderam a jogada aqui? Eu só indico que existe esse atributo, porém eu não preciso armazenar, tá? Essa situação ela vai ocorrer quando essa idade ela for importante para alguma coisa no sistema. Você não vai armazenar no seu banco de dados. Só que você vai indicar aqui no DER, porque quem for construir o sistema vai verificar a documentação e vai saber que vai ter que criar uma funcionalidade para descobrir qual que é a idade do funcionário de acordo com a data de nascimento armazenada. Mas no caso eu não criaria a idade. Seria uma funcionalidade do sistema. Eu só usaria no banco de dados a data de nascimento. Perfeitamente, é isso aí. E a quantidade de funcionários também. Seria a mesma coisa, porque existem funções que dá para implementar na programação que você conta quantas pessoas tem cadastrada no banco. Então na tabela funcionário você iria lá e ia rodar uma função dessa e já ia descobrir. Agora, qual que é a importância de ter isso sinalizado no diagrama? Porque essa documentação de banco, depois do banco pronto, ela vai para a pessoa que vai trabalhar com a programação para poder criar o banco para poder criar o programa de acordo com o que está no banco. E aí lá, por algum motivo, a idade ela é importante na hora de criar o programa. Só que aqui você está indicando, ó, a idade eu não armazeno no banco. Você tem que calcular ela. Assim como uma quantidade de funcionários. Aí no caso, quantidade de funcionário está como atributo derivado, entendi. Mas qual a funcionalidade para me descobrir a quantidade de funcionário? Eu teria que fazer uma forma, um processamento? Tem um comando dentro do banco de dados em SQL que você usa e faz. Você descobre quanto é. É porque assim, eu estou tentando entender o atributo derivado de uma outra maneira para ficar mais fácil para mim. Eu estou pensando assim, que data de nascimento eu posso pegar a data de nascimento dele e na verdade a data atual menos a data de nascimento. Perfeito. Ok? Sim. Aí eu estou fazendo um processamento. Esses dois valores, esses dois atributos, eu estou imaginando ele como sendo uma entrada que vai para o processamento. E desse processamento a saída seria a idade. Eu estou imaginando dessa forma para ficar mais fácil para mim entender o que é o atributo derivado. Não, mas está certo a forma que você está pensando.
Está correto. Mas então, em quantidade de funcionário teria como fazer desse jeito também? Teria, pô. Se você insere um funcionário a mais, concorda? Sim, mas você pegaria quanto? Você pegaria os que foram demitidos, por exemplo, menos os que foram... Aí vai depender de como o seu banco é feito. Eu Como entendi o cliente sua pede linha de também. raciocínio. Porque você está pensando, eu tenho 10 funcionários ativos, mas eu tenho cadastrado 30 no banco, 20 foi mandado embora. Aí no caso eu posso pensar que o ativo seria... O ativo cadastrado seriam minhas entradas. Você pode pensar dessa forma, você pode pensar como contando todos os funcionários, tanto ativos quanto inativos, você pode pensar como contando os funcionários somente ativos. O que eu quero que você entenda é que para a quantidade de funcionários, mais para frente a gente vai ter fórmulas no banco de dados que sem eu ter essa quantidade cadastrada, eu vou conseguir contar quantos funcionários eu tenho, independente dele estar ativo ou não. Então, isso daqui está demonstrando que é um campo que vai ser usado num futuro sistema, porém eu não preciso armazenar porque existe alguma forma de conseguir esse valor aqui sem eu precisar armazenar no banco de dados. Entendeu? Na idade fica mais claro, né? Porque você pegar a data de nascimento, fazer a diferença de anos entre a data de hoje, você descobre, né? Agora a quantidade de funcionários fica mais... Esse método, mais ele é bastante vago. utilizado, professor? Sim, é sim. É bastante. É sim. Ok. Mas o que eu quero que vocês entendam é o que é esse atributo, tá? Ele é isso. Seguindo, relacionamentos. Agora começa a ficar interessante aqui pra gente, tá? Veja só, relacionamentos é associação entre duas entidades. Nenhuma informação armazenada no banco de dados existe isoladamente. No DER, os relacionamentos são representados da seguinte maneira. Aí eu tenho esse losango, né? E agora temos as definições de entidade e relacionamentos. Veremos como distingui-los em um problema. Então, eu vou mostrar um problema para vocês e a gente vai discutir sobre ele. Olha só. Um cliente faz empréstimos. Bom, no problema acima, a entidade e o que é entidade e o que é relacionamento. Então, por padrão, você vai pensar assim, ó. Os substantivos são entidades, o verbo é relacionamento. Então, cliente e empréstimo é entidade. O faz é o relacionamento. Então, ó, entidades, cliente, empréstimo e o relacionamento, faz. Se eu for representar no DER, eu vou ter isso daqui, ó, cliente, faz, empréstimo. Eu tenho uma entidade cliente com todos os atributos de cliente. Eu tenho uma entidade empréstimo com todos os atributos de empréstimo. E eu sei que em um dado momento o meu cliente pode ter uma relação com essa entidade empréstimo. Sacaram a ideia? E aí, quando eu faço isso, eu tenho essa simbologia aqui para mostrar essa relação. Entenderam ou não? Sim? Não? Sim. Aí tem aqui alguns exemplos. Eu vou fazer os dois primeiros com vocês. E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem e aí a gente corrige para conseguir... para ver se vocês pegaram mesmo a ideia aqui, tá? Aí depois eu vou elaborar alguns problemas um pouco mais complexos também, tá? É que por enquanto a gente vai de leve com os problemas mais tranquilos para não... Essas atividades foi com base nos que você explicou agora, né? Perfeito, é isso aí. Ó, veja só. Atividade 1. Resolva os enunciados a seguir, representando-os através de um diagrama entidade-relacionamento. Aí está pedindo para cada entidade ter 3 atributos. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, veja só. Deixa eu vir aqui para o nosso programa. Estou aqui, né? Deixa eu buscar aqui um diagrama aqui. Epa, peraí, onde é que eu ia?
Se bem que eu acho que eu vou ser um pouquinho mais... Para esse exercício, deixa eu fazer aqui um negócio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que vai ficar melhor se eu montar ele no Word. Veja só, ó, formas. Então, vamos supor o primeiro aqui, ó. Uma empresa possui funcionários. Deixa eu colocar em modo retrato. Layout, orientação, paisagem. Fica melhor pra gente fazer. Tá? Então, vejam só. Eu tô aqui, então, analisando aqui, ó. Uma empresa possui funcionários. O que é substantivo, o que é verbo? Se eu olhar esse enunciado, empresa e funcionários é substantivo. Possuir é o verbo. Então, eu acabei de identificar o que é entidade e o que é relacionamento. Só que ele pede aqui para dar 3 atributos para cada entidade. Então, empresa eu vou escolher 3 atributos, funcionário 3 atributos. Então, vou vir aqui, vou inserir aqui então uma forma aqui, ó. Aí vou colocar lá empresa. Já vou aumentar o tamanho da letra aí para ficar melhor, tá? Ou o zoom aqui, inclusive, né? Aí, ó, fica melhor assim, ó. Aí, então eu falei que empresa é relacionamento, né? É uma entidade. E voltando aqui, ó, funcionários também. Então vou vir aqui e vou colocar, ó, funcionários. Beleza. Tá montado duas entidades. Aí ele pede pelo menos 3 atributos de cada. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Colocar o preenchimento dela naquela cor assim, ó, tá? Para ficar melhor ainda, para ficar bem no esquemão, como se fosse fazer mesmo no papel, tá? Ficaria assim. Aí então vai lá, 3 atributos para cada. Então eu vou lá, né? Deixa eu inserir aqui. Aí eu vou fazer com a mesma simbologia que tá lá. Para empresa eu vou colocar então CNPJ, por exemplo, poderia ser, tá? Aí eu posso pôr um nome para essa empresa. Deixa eu pôr aqui do lado. Nome. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, que ficou nome da empresa. E mais um atributo poderia ser, por exemplo, pra gente fazer aqui, ó, bem legal, telefone. E eu vou pôr esse... Não vai usar ele agora, professor? Nesse caso não, vou pôr o CNPJ como sendo chave primária. Tá, lá pro funcionário eu uso, só pra gente variar um pouco. Entendeu a ideia? Então, ó, por exemplo, eu teria esses... Esse daqui que o nome ficou com um monte de erro. Pronto. Então, eu teria esses campos aqui, né? Ah, professor, o telefone, vamos pôr multivalorado? Vamos. Então eu vou lá e coloco ele dentro de outro negócio. Enviar para trás. Pronto. Aí, multivalorado. Beleza, então minha empresa tem mais de um telefone. Ah, o CNPJ, então vamos definir como chave primária? Vamos. Então vou vir aqui e vou sublinhar esse escrito aqui, né? Então vamos lá, selecionar aqui. Não quer sublinhar aqui dentro porque... Ah, tá, faltava espaço. Então, chave primária, nome, telefone multivalorado. Beleza, eu vou vir aqui e vou inserir então, ligar, né? Esse cara aqui. Aí eu vou ligar de novo outra reta aqui. Dá um trabalhinho para fazer, mas é que na lousa seria bem mais rápido, né?
Mas com calma a gente aprende certinho. Aí beleza, montei um. Aí para funcionário. Ah tá, como é que seria então para funcionário? Vamos lá então. Para funcionário, meu funcionário pode ter um nome. Então vou copiar e colar daqui e só levar para lá. Vai, filho. Nome. E aqui pro funcionário, eu não tenho um campo para ser chave primária. Então vamos colocar aqui, ó, um ID. Código, ID, tanto faz, você decide. Aí para isso eu vou lá e vou sublinhar ele. Pronto. Vamos pôr outro campo então aqui para funcionário. Vamos pôr para funcionário e-mail, por exemplo. Por algum motivo o e-mail é uma chave, é um campo que eu quero. Então você vai lá e e-mail. Pronto. Agora aqui deixa eu deixar bonitinho aqui para nós e fazer a relação entre eles. Aí beleza, agora aqui inserir as formas, a linha, ligar esse cara aqui, né? Ligar. Aí vou chamar aqui outra linha, ligar esse cara aqui, outra linha, ligar esse cara aqui, deixar pretinho, deixar pretinho. Beleza, descobri as 3 entidades, defini chave primária e 3 atributos para cada. E a relação? Aí vamos lá, né? Vamos olhar aqui. Empresa possui funcionários. Opa, então essa palavra possui, ela indica a relação. Então quer dizer, como eu vou simbolizar isso então? Professor. Oi. Pode falar. O campo e-mail não pode ser multivalorado? Pode também. Se você quiser, pode. Você pode falar que sim, que o seu funcionário ele pode ter mais de um e-mail. Sem problema. Se quiser pôr multivalorado, aí você vai lá, né? E vai fazer aquele esquema aqui, né? Assim, deixa eu... Pode também. Mesmo que o funcionário ele não tenha 2 empregos, não tenha 2 telefones, eu posso declarar esse campo como multivalorado pensando no futuro. Sim, pode. E atualizar o cadastro. Na verdade, a ideia desse estudo de banco todo teórico é realmente você criar um banco de dados que você não tenha que mexer no futuro. Então você pode sim. Se existir a possibilidade de hoje ter funcionários, por exemplo, com um e-mail só, mas por algum motivo no futuro ter funcionários com 2, 3 e-mails diferentes, se você queira guardar isso no banco, então você já tem que fazer pensando num campo multivalorado. Entendeu? Por isso tem muita importância no levantamento de requisitos, toda a parte antes. Aí aqui, ó, vou relacionar as 2 tabelas e vou montar a relação entre elas. Então, qual que é a relação entre elas aqui? Deixa eu ver aqui o losango. Sempre eu vou identificar a entidade e a relação sem sujeito e verbo? Sim, assim mesmo? Exatamente, sempre. Deixa eu aumentar aqui que vai precisar aumentar o tamanho disso para ficar bonitinho. Cara, eu tô para te falar que no Word fica melhor do que fazendo por aquele programa, viu? Acho que fica melhor para ver, né? Aí eu teria basicamente isso daqui, galera. Ó. Pronto. Então esse primeiro eu teria isso. Ó, se eu for olhar aqui, ó, uma empresa possui funcionários. Opa, então a entidade empresa e funcionários existe uma relação. A empresa possui funcionários. 3 atributos para cada. A empresa eu decidi como sendo CNPJ, nome e telefone. O funcionário como sendo nome, ID e e-mail. Acabou. Dúvidas sobre alguma coisa aqui? Não, tranquilo. Tranquilo, né? É bastante coisa que você vê na teoria, mas na hora de montar é até fácil.
Então, o que eu quero que vocês façam? Eu ia montar os dois primeiro, mas vou deixar para vocês. Ó, pensa no restante da solução aqui, ó. Pacientes, faz o B, o C, o D, o E, o F e o G. Vocês querem que faz mais um ou não é necessário? Vocês que mandam. Se quiser eu faço o outro. O pessoal pediu pra fazer mais um, professor. Então escolhe aí, galera. Qual desses vocês querem que faz? Escolhe mais completo, pessoal. Eu acho que seria o mais complicado seria o C. C? Vocês escolhem aí, eu vou fazer. Não, F, vamos de F. O pessoal pediu F. F. Então vamos lá. Vamos no F. É a que parenta ser a mais complicada. Então olha só, você vai bater o olho aqui, ó. Primeira coisa que você vai pensar. Você vai bater o olho e vai falar o que é substantivo nesse negócio. Um músico. Então músico é um substantivo. Toca é verbo. Vários seria um numeral indefinido. Instrumento musical, né? Os dois juntos é um substantivo composto. Então, se você parar para pensar, o que é entidade aqui? O que vocês acham? Músico, instrumentos musicais. Músico, instrumentos musicais. E o que vai ser aqui a relação? Toca. Tocar. Matou. Fizeram o exercício. Mas, professor, pode ter mais de um verbo? Pode ter casos que vai aparecer mais de um. É muito raro. Por exemplo, aqui, ó. Cara, entre dois substantivos, não. Pode aparecer mais de um verbo em um enunciado. Entendeu? Porque eu posso ter situações onde eu vou ter que fazer isso, ó. Por exemplo, a empresa funcionário. Aí por algum motivo, eu vou rabiscar esse cara aqui, depois aí a gente mexe, a gente volta. Por algum motivo, por exemplo, lá no enunciado, você identifica, por exemplo, que você tem uma outra entidade que você tem que ligar aqui. Aí você vai ter aí vai ter um outro verbo que vai falar, ó, a empresa possui funcionários e os funcionários moram em cidades. Aí a pessoa quer, por um exemplo, armazenar aqui cidades. Aí você vai ter lá, né, cidades. E aí, moram em cidade. Qual que é o verbo? Morar, não é? Então aí eu teria aqui o morar como sendo o elo de ligação. Aí você percebe, ó, as empresas possuem funcionários. Porém, os funcionários moram em cidades. Ó, pode ver, eu tenho dois verbos no problema, mas entre os substantivos eu tenho um só. Então sempre vai estar desse jeito. Entendeu? Sim ou não? Entendi. Aí o que pode acontecer mais pra frente é tipo o enunciado direcionar para você qual que vão ser os atributos que esses caras vão ter. Isso vai acontecer. Mas aí quando chegar o exercício que tiver isso, aí a gente discute sobre como fica, tá? Para não confundir. Beleza? Vamos então fazer o outro aqui, né? O F. Um músico toca vários instrumentos musicais. Então eu vou ter músico, como a gente já tinha previsto, né? Então aqui, ó, músico. Instrumentos musicais. Ou somente instrumentos. Depende de como eu quero pôr. Então vou pôr aqui músico. Instrumentos musicais. Vamos por tudo. Musicais. Bom, aí eu vou estabelecer o elo de ligação entre eles. Então vamos lá, né? Vou inserir aqui uma forma aqui, ó. Vou fazer tudo azul primeiro, depois aí eu mudo a cor deles. Aí agora colocar aqui o losango. Era o verbo tocar, né? Toca. Pronto, montei.
Tá aqui. Agora é só deixar tudo bonitinho, né? Pretinho. Basicamente é isso, galera, que vocês vão fazer nesse exercício. Perceba que é mais questão interpretativa do que uma questão de dificuldade, né? Porque a dificuldade em si aqui não tem, né? Aí, quero atributos desse cara. Aí você vai lá e põe então, né? Vamos pôr aqui também, fazer exercício completo. Do músico. Poderia ter aqui, né? Formação. O músico tem formação. Formação. Inclusive, se para os futuros exercícios vocês quiserem usar o Word para fazer, para mim não tem problema nenhum, tá? Aí eu poderia colocar aqui um código. E vamos por mais um aqui. Nome. Pronto. Aí o código vai ser nossa chave primária. Então vamos sublinhá-lo. Beleza. Aí agora eu vou ligar todos esses caras. Tá aqui. Por uma linha pretinha. Tá aqui. Dá um trabalhinho para fazer, né? Mas vale a pena. Aí vamos fazer para esse cara aqui também, né? Deixa eu deixar pretinho aqui a linha. Opa. Eu vou deixar azul por enquanto, depois a gente corrige. Que aí se vocês quiserem eu envio isso daqui para vocês. Aí aqui, ó, pro instrumento então, pode ter um número. Que pode ser a minha chave primária, esse número, se eu quiser. Então posso vir aqui e colocar assim. Um tipo, né? Se ele é acústico, se ele é eletrônico, alguma coisa assim. Então vamos por tipo. E um valor, né? Valor. Vou colocar aqui do lado aqui, ó, valor. Ou aqui em cima, né? Para ficar mais interessante. Aí aqui eu vou agora inserir as retas para ligar esses campos. Inseriu. Praticamente todos os diagramas que a gente vai fazer dá para fazer no Word. Só dá um trabalhinho, né? Mas tem tudo. Pronto, galera. Aí agora aqui é só questão de deixar tudo assim, ó, bonitinho. E Professor, esse pode falar. Esse tipo de diagrama é o ML? Não, né? Não, o ML não. Vai ser mais pra frente, a gente vai ver o ML. Esse chama diagrama, entidade e relacionamento. O ML é um pouquinho diferente. Qual seria a sigla para isso daí? Tipo, entidade de relacionamento. DER. DER. Tem aqui, ó. Encontrei relacionamento. Professor, meu programa aqui tem tudo. Dá pra fazer muito boa. Tem sim. É livre pra vocês fazerem onde vocês quiserem, entendeu? Eu só quero mostrar aqui que tem a possibilidade de você fazer até no Word. Quem tiver com problema aí, falar, mas minha máquina tal, não tem espaço para armazenar, ou por algum motivo não tem acesso à internet, dá para fazer aqui também. Sim, professor, posso até mandar no grupo só para eles verem. Manda sim. Pra ver. O nome do programa é o que eu indiquei mesmo, mas tem tudo que você falou aí, tem aqui, ó. Pode até mudar o formato se quiser. É bacana, cara. Manda aí pra galera. Eu vou fazer aqui o seguinte. Ó, eu vou gerar um PDF desse cara aqui. Deixa eu salvar como aqui. Deixa eu colocar na área de trabalho aqui, que eu vou enviar para vocês. Exercícios A. E o outro era qual? F, né? Exercício A, F. Vou salvar aqui. Envio para vocês. Deixa eu salvar inclusive em PDF, porque senão pode ter situação onde
cada Word abre de uma forma, né? Aí para vocês ter certinho para essas figuras não sair. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma atividade lá no Google Classroom e vou pedir para vocês me enviar o restante, tá? Então eu vou mandar isso daqui para vocês e vou pedir para vocês me enviar o restante para a gente analisar e discutir na outra aula. Na próxima aula, amanhã? Vocês acham que dá tempo de fazer de boa? Para a próxima aula? Para amanhã? Seria para amanhã. Vê com a galera aí. Eu acho que os exercícios é simples, né, de fazer. Pode ser, né? Sabe? O pessoal decidir. Pode fazer no caderno e mandar foto, tá? Vocês acharem que é mais tranquilo, pra mim, de boa. Porque às vezes a pessoa fica pensando, putz, vou ter que pôr lá no programa tal pra fazer. Não, se você fizer no caderno e tirar uma foto e mandar, tá tranquilo pra mim, tá? Professor, é interessante esse daqui, ó, tô falando do programa porque que nem você falou do multivalorado, né? Você passa a seta do mouse aqui, ele dá um nome de cada um, tem todos, ó, tem um relacionamento, multivalorado, igualzinho os seus desenhos. Aí o multivalorado é o circular, aí o atributo, multivalor é atributo. Ele já cria, né, já desse jeito, né? Perfeitinho. Programa bacana. Vou colocar assim, ó, atividade do dia 17 aqui, ó, né? Atividade 17/08. Aí vocês vão fazer os que eu não fiz, o B, o C, o D, o E e o G, tá? Todo mundo acho que tem essa aula, é o slide 27. Vou pôr aqui na atividade, ó. Tá? Slide 27. Beleza? Professor. Oi. Se quiser mandar no grupo do WhatsApp esse slide aí, porque tá dando pau lá na Classroom ainda. Manda. Acho que ele já mandou esse aí já. Qualquer coisa nós manda de novo, não tem problema. É o mesmo lá, né? Primeiro, eu tô acompanhando. Não, eu vou criar aqui um tópico, vai chamar relacionamentos. Que aí vai ter algumas outras coisas que a gente vai ver e fica dividido bonitinho. Para entregar amanhã, tá? Eu vou colocar aí até meia-noite. Mas esteja pronto para aula, tá? Pra gente fazer a correção bonitinho. Tá? Pra próxima aula aí. Vai fazer chamada, professor? Vou fazer. Deixa eu encerrar aqui a gravação aqui do Camtasia aqui.